Shalom, irmãos. Em tempos de angústia vamos falar de esperança. Então, nós vamos fazer a análise, que eu prometi a vocês, do capítulo 16 do livro de Números, que vai falar sobre a revolta de Corá. Eu preciso dar um resumo dos capítulos 3 e 4 de Números, que justamente vai falar sobre os filhos de Levi e as suas funções, dentro ali com relação ao santuário, ao tabernáculo, tá? Eu fiz mais ou menos um resumo, bem resumão mesmo, para mostrar para vocês. Na verdade, eu vou falar para vocês, tá? Os filhos de Levi eram três: Gerson, Coat e Merari. Os nomes em hebraico seriam Gershon, Kehat e Merari. Gershon, seriam os chamados Gershonitas. Gershon, ou Gerson, como vocês preferirem, ele teve dois filhos, Libni, que daí formava os Libnitas, e Shimei, ou Simei, que forma aí os Shemitas ou Simeitas. Depois, Kehat, ou Coat, ali vem toda a questão dos sacerdotes e todos aqueles que eram responsáveis pelo tabernáculo, tá? Depois Merari, que é o outro filho de Levi, ele teve dois filhos, Mahli, ou conhecido como Mali, formava os Malitas, e Mushi, ou Mussi, formavam os Mussitas. Eu não sei se eu cheguei a falar, eu tenho a impressão que eu falei em outro vídeo, que como se Corá e ali Arão não fossem do mesmo, no caso, coatitas, mas eles eram coatitas, tanto Arão e sua descendência, quanto Corá também eram coatita, tá? Coate, então, um dos filhos de Levi, ou Kehat, ele teve 4 filhos. Ele teve Anrão, que formava os Anranitas, que daí vem, o Moisés, vem Arão e vem Moisés, Arão e Miriam, Depois vem Itchar, que formaria os Itzaritas, que esse é o pai de Corá. Hebron, ou Hebron, forma os Hebronitas, e Uziel, os Uzielitas, tá? Eu quero ler com vocês aqui um resumo que eu tô tirando aqui, deste site, e que vai falar o seguinte: os coatitas. Descendente do cabeça familiar Coat, um dos 3 filhos de Levi. Aí tá dando as referências. Os coatitas, ou filhos de Coate, estavam divididos em 4 famílias, descendentes dos 4 filhos de Coate. Então, como eu já falei, os Anranitas, que é daí de Anrão, os Izaritas, que é de Izar, ou Itchar, que é o pai de Corá, os Hebronitas e os Uzielitas. Seu maioral, por ocasião do campamento de Israel junto ao Monte Sinai, era Elisafã, filho de Uziel. Moisés e Arão eram coatitas da família Anramita. O rebelde Corá era coatita da família dos Izaritas, assim como também era o fiel profeta Samuel. O recenseamento feito no ermo do Sinai revelou que havia 8.600 varões de 1 mês de idade para cima, pertencentes às famílias dos coatitas. Segundo alguns manuscritos da Septuaginta grega, a cifra é 8.300. Quando o número menor é adicionado aos 7.500 e aos 6.200 de Números 3, 22, 34, o total é 22.000. A mesma cifra encontrada em Números 3, 39. Os varões entre 30 e 50 anos de idade, que entraram no grupo de serviço para o serviço da tenda de reunião, somaram 2.750. Durante a peregrinação no ermo, os coatitas tinham a designação de se acamparem ao lado sul do tabernáculo, entre este e o acampamento das tribos de Ruben, Simeão e Gade. Os coatitas
tinha o privilégio e a responsabilidade de transportar a arca do pacto, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, os altares e os utensílios do lugar santo, bem como o reposteiro do Santíssimo. Depois de estes itens terem sido acondicionados e cobertos por Arão e seus filhos, que também eram coatitas, não se permitia, então, aos outros coatitas, além de Arão e seus filhos, ver os utensílios e nem mesmo por um instante, nem tocar o lugar santo, porque isso significaria a morte. Embora Israel provesse aos levitas gado e carroças para o transporte do equipamento do tabernáculo, os coatitas não os receberam. Sem dúvida, por causa da santidade dos seus fardos, levava a carga sobre os ombros. Eram os últimos levitas a se afastar do acampamento. Depois da conquista de Canaã, quando se designaram certas cidades aos levitas, os coatitas receberam 23. Aos filhos de Arão, isto é, os coatitas, foram designadas 13 cidades do território de Judá, Simeão e Benjamim, e aos demais coatitas foram designadas outras 10 cidades dos territórios de Efraim, Dan e da meia tribo de Manassés. Emã, coatita da família de Izar, recebeu de Davi um cargo relacionado com o canto do santuário de Arruá. 120 coatitas sob Uriel, seu chefe, estavam entre os designados por Davi para levar a arca de Arruá da casa de Obed-edom para Jerusalém, ocasião em que Emã se destacou na música e no canto. De acordo com 1 Crônicas, quando Davi separou os levitas em turmas ou divisões, alguns coatitas eram cantores e porteiros, outros estavam encarregados dos depósitos e das coisas tornadas sagradas, e alguns atuavam como oficiais, juízes e administradores. Certos coatitas cuidavam da cozedura e da preparação do pão de pilha para o sábado. Os coatitas louvaram a Yahua quando souberam que ele daria a Judá, sob Jeosafá, a vitória sobre as forças conjuntas de Amon, Moabe e Seir. Levitas coatitas participaram da limpeza da casa de Arruá nos dias do rei Ezequias. Também os coatitas, Zacarias e Mesulão, estavam entre os que agiam como supervisores quando o rei Josias mandou consertar o templo. Então, só para nós termos assim uma visão um pouco mais clara, né, sobre a função dos coatitas. Então, Corá era um coatita, assim como Arão e seus filhos eram coatitas. Só que Arão e seus filhos da parte de Anrão, né, dos Anranitas, e Corá da parte do Itzaritas. Bom, então vamos lá para Números 16 e vamos fazer a leitura. Lembrando que esse estudo, irmãos, eu quero fazer um paralelo com a questão de todo o serviço do santuário a nível celestial, tá? Então, isso aqui nos traz uma sombra, mais ou menos, do que teria acontecido no reino celestial. A rebelião de Corá, Datã e Abirã. Estou lendo na King James Fiel. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, e Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelet, filhos de Ruben, prepararam seus homens, e se levantaram perante Moisés com alguns dos filhos de Israel, 250 príncipes da congregação, famosos na congregação, homens de renome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: isso deve vos bastar, visto que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vos elevais sobre a congregação do Senhor? Eu falei no vídeo do dia de ontem sobre a questão da calúnia. Em Êxodo, no capítulo 4, no verso 13, eu vou ler aqui para vocês, aqui na minha Bíblia, para não sair aqui da onde a gente está, tá? Êxodo, no capítulo 4, no verso 13.
diz assim: Moisés, porém, respondeu: Perdão, meu senhor, envia o intermediário que quiseres. Porque ele estava pedindo ao Todo-Poderoso, né, que não escolhesse a ele. Não o escolhesse. Porque, vamos ler desde o 10, que diz assim: Disse Moisés a Yahweh: Perdão, meu senhor, eu não sou um homem de falar, nem de ontem, nem de anteontem, nem depois que falaste a teu servo, pois tenho a boca pesada e pesada a língua. Respondeu-lhe Yahweh: Quem dotou o homem de uma boca? Ou quem faz o mudo ou surdo, ou que vê ou cego? Não sou eu, Yahweh? Vai, pois, agora eu estarei em tua boca, e te indicarei o que has de falar. Moisés respondeu: Perdão, meu senhor, envia o intermediário que quiseres. Então se acendeu a ira de Arro contra Moisés e ele disse: Não existe a Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala bem, e eis que sairá ao teu encontro, e vendo-te alegrar-se-á em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás as palavras na boca. Eu estarei na tua boca e na dele, e vos indicarei o que devereis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele será a tua boca, e tu serás para ele um Deus. Toma, pois, esta vara na mão, e com ela que irás fazer os sinais. Então, ele já não se achava, né, uma pessoa competente para estar à frente, né, de uma libertação do povo hebreu. Então, aqui, quando eles dão a entender, né, nesta calúnia, porque foi, né, calúnia, nós já vimos no vídeo anterior, que é uma acusação falsa sobre alguém, sobre uma pessoa. Você está acusando de algo que não é verdade. Então, ele anda de mãos dadas com a mentira. Então, ele estava acusando realmente Moisés e também Arão ali de querer tomar para si um cargo como se eles próprios tivessem se eleitos para estarem ali, né? Quando Moisés ouviu isto, caiu sobre o seu rosto, né? De tamanha decepção, tamanha tristeza, tamanho fardo que era carregar todo este povo. E falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor mostrará quem é seu e quem é santo, e fará chegar a si, e aquele a quem ele escolher fará chegar a si. Então, qual era a questão aqui? Veja bem, Corá, ele não estava querendo senão outra coisa, senão o cargo de Arão. A verdade é essa, irmãos. Ele queria ser o sumo sacerdote. Ele queria estar ali no lugar de Arão. Então, essa foi a motivação dele, a cobiça. Ele estava cobiçando o que não era para ser seu. Eu já falei isso em outros vídeos, irmãos. O reino celestial, ele é extremamente organizado. Ele é organizado em hierarquias. E o Todo-Poderoso, o Altíssimo Yahweh, ele faz a divisão dessas tarefas. Ele mesmo determina as funções que cada um deve fazer, porque ele sendo soberano, ele sendo onipotente, onipresente, onisciente, ele tendo toda a sabedoria, todo o conhecimento, ele sabe exatamente onde cada um pode estar e o que tem competência para fazer. E o escolhido para caminhar com Moisés, desde ali, Êxodo 4, que nós lemos, foi Arão, seu irmão. Ele foi o escolhido. E aqui, Corá, eu vejo ele prefigurando, né, como um espelho de Satanás. Satanás. Por muito tempo, até baseado em Ezequiel, talvez eu tenha falado isso em algum vídeo, mas hoje, lendo essa questão de Corá, eu pensava que Satanás pudesse já ser, como Lúcifer, né, já ter essa posição de o sumo sacerdócio no céu, né, no reino celestial. Mas agora, meditando nessa passagem da rebelião de Corá, eu penso que não. O sumo sacerdote, eu vejo com toda certeza, seria Melquisedeque, né?
que a gente sabe quem é, Yahushua, né? É o sacerdote para sempre, né? E ele queria este cargo, ele queria o cargo de Yahushua para ele, tá? Então, meditando nessa palavra, irmãos, e você pode deixar a sua opinião com respeito, né? Com respeito mesmo, sabe? Porque eu não sou dona da verdade, eu tô falando aqui do que algo que me veio, né, à mente, e essa meditação faz muito sentido para mim hoje, né? Então, Melquitzedek, né, e Yahushua, ele já tinha essa posição de sumo sacerdote lá no céu, tá? Então, da mesma família, ok? Coatitas. Então, assim como Arão e Corá, coatitas. Porém, dos Anranitas, né, de Anrão, o pai de Arão, de Moisés e de Miriam, é que foram eleitos para o sacerdócio e para o sumo sacerdócio dos Anranitas, tá? Então, essa cobiça fala a respeito de Lúcifer. Então, Corá aqui, ao meu ver, ele representa a rebelião de Lúcifer, né, que levou a toda a queda. E vocês vão compreender mais para frente isso que eu estou falando, tá? Então, o que Moisés disse? Amanhã pela manhã, Yahweh, né, o Senhor, mostrará quem é seu e quem é santo, e fará chegar a si, e aquele a quem ele escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai incensários, corai toda a sua congregação. Então, ali ele já tinha feito a sua própria congregação, né? Já tinha arrebanhado ali, feito a cabeça, né? A palavra aqui nesse contexto fala de Datã, Abirã, On e 250 influentes, né? Pessoas influentes do povo. Amanhã perante o Senhor ponde fogo e incenso neles, e o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Isso deve vos bastar, filhos de Levi. Então aqui Moisés está dizendo, então, já que vocês põem em xeque, estão me caluniando, estão dizendo que eu tomei o poder, amanhã o Todo-Poderoso vai dizer quem é quem nessa história. Então, parafraseando, é mais ou menos isso. E Moisés disse a Corá: ouvi, filhos de Levi, parece-vos pouco que o Deus de Israel tenha vos separado da congregação de Israel para vos trazer a si, para fazer o serviço do tabernáculo do Senhor e para estar diante da congregação para ministrar-lhes? Isso aqui me tocou profundamente, irmãos, sabe? Poxa, trazendo aí para o reino celestial, Lúcifer, né? Como fala lá também no livro de Ezequiel, o querubim ungido, ele tinha tudo, né? Tudo, beleza, tinha conhecimento, tinha poder, tinha tudo, né? Para usar ali também, né? A serviço do tabernáculo de Yahuwá. Assim como Corá, eles foram eleitos dentre as 12 tribos, a tribo de Levi foi levantada para esse serviço especial para o Pai. E Moisés, de forma indignada e com toda razão, ele diz: parece-vos pouco que o Deus de Israel tenha vos separado da congregação de Israel para vos trazer a si, para fazer o serviço do tabernáculo do Senhor e para estar diante da congregação para ministrar-lhes? E ele vos trouxe para perto dele e a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Procurais também o sacerdócio? Né? Então, Moisés já detectou qual era a cobiça ali de Corá, né? Eles queriam para eles o sacerdócio, né? E obviamente que Corá sendo ali o sumo sacerdote, né? Então, por isso que eu tenho certeza que foi isso que aconteceu no céu.
Yahushua, né, Malquitzedek, o sumo sacerdote, né, por isso que diz que Yahushua é da ordem de Malquitzedek, ele é o próprio Malquitzedek, né? E ele quis estar, ele ambicionou, ele cobiçou o cargo de Yahushua. Ele queria esse cargo para ele. E por isso ele fez toda essa rebelião. Continuando. Por esse motivo, tu e toda a tua congregação estáis congregados contra o Senhor. E o que é Arão que murmurais contra ele? E Moisés mandou chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e eles disseram, não subiremos. Então a rebeldia tomou conta, né, irmãos? Tomou conta. É pouco nos terdes feito subir de uma terra que mana leite e mel para nos matardes neste deserto, mas te fazer agora príncipe sobre nós, mais uma calúnia na conta deles, tá? Por quê? Porque aqueles que morreram no deserto dos israelitas morreram em função dos seus próprios pecados, irmãos. Moisés, de forma alguma, ordenou ao pai que matasse, muito pelo contrário. Toda vez que o pai Yahweh quis exterminar aquele povo por causa da sua rebeldia, da sua murmuração, da sua idolatria, da sua apostasia, Moisés se curvava, chorava, clamava para que ele não os destruísse. Tá? Então, a morte do ímpio é resultado dos seus próprios pecados. Né? O salário do pecado é a morte. Agora, o pecador, ele não assume isso. O pecador, ele prefere dizer que o outro é culpado das desgraças que acontecem para ele. Né? Não é isso que as pessoas fazem, não é isso? Os ímpios, ele culpam quem? Os servos do Criador por todas as coisas que acontecem no mundo, né? Por todas, se o mundo ainda tem um pouco de regras, de leis, isso deixa eles revoltados. Por quê? Porque o reino que Satanás quis implantar é um reino liberal. É um reino completamente liberal. E nós não queremos estar debaixo destas leis, nós não queremos estar debaixo da Torá. Nós queremos fazer aquilo que agrada ao nosso coração, aquilo que nos deixa felizes. É isso que nós queremos fazer. Chega de regras, chega de leis, chega. Nós não queremos isso, nós queremos uma democracia. Eu já falei isso no outro vídeo. O que é uma democracia, irmãos? Desde o princípio, o que Yahweh quis implantar foi uma teocracia. Ele no centro. Ele comandando tudo, mas não como um ditador, mas como um pai amoroso. Mas um pai amoroso, ele também coloca regras dentro do seu lar. Porque se o pai não colocar regras, ele deixa até de ser pai. E é comandado pelos seus filhos. Só que, desde o princípio, ali, Lúcifer, ele quis, né? Ele não quis mais uma teocracia, ele queria uma democracia. Na própria raiz desta palavra, eu vou procurar e vou mostrar aqui para vocês. Então, peguei aqui uma definição, né? Democracia, regime de governo em que o poder de tomar as decisões está com o povo, direto ou indiretamente, através de representantes. Então, quem seria o representante do povo ali? Quem seria, né? Ali foi Corá, naquele momento ali, mas eu digo, lá na rebelião celestial. Satanás ali seria com certeza o eleito para representar o povo. Né? Existe a palavra demo, que eles colocam como povo, e kratia, poder. Então, o poder está com o povo. Eu pergunto para vocês, sinceramente, irmãos, para mim esse demo é de demônio, tá? É o governo de demônios. Por quê?
Nós vivemos aqui no Brasil uma suposta democracia. Eu pergunto para você, qual o poder que está na tua mão? Qual o poder que está na minha mão? Zero poder, irmãos, zero. Porque nós somos enganados a achar que nós podemos eleger alguém, tá? Nós somos em todo tempo enganados. Eu não vou falar muita coisa aqui pro vídeo não cair, mas ao meu ver, aqui diz, ó, Winston Churchill, diz assim, a pior forma de governo, à exceção de todas as outras, tá? E para mim não há diferença, irmão, só muda o nome, tá? Se o Todo-Poderoso instituiu a teocracia, irmãos, essa é a melhor forma de governo. Quando o povo lá em Israel, que começaram a ver os povos, né, ao redor, tendo reis, eles desejaram um rei, né, porque eles se sentiam ali fragilizados diante dos povos inimigos, dos amonitas, dos moabitas, dos filisteus, e eles pensavam que, se como esses povos tinham um rei e eles venciam todas as batalhas, eles tinham que ter um rei, sendo que o Senhor dos Exércitos, Yahweh Tsevaot, né? Ele que dava o ganho das batalhas, é ele que ia à frente nas batalhas. E quando Israel perdia uma batalha, é porque eles estavam em desobediência, algo estava errado. Então, o Todo-Poderoso, ele não anda de mãos dadas com as coisas erradas, ele não anda de mãos dadas com a rebelião, com a desobediência, não. Ele anda de mãos dadas com a santidade, tá? Então, assim, ó, a teocracia, esse é o sistema de governo. Esse é o melhor sistema de governo, o Todo-Poderoso no governo. Só que Satã, Lúcifer, ele resolveu que não, nós não queremos mais estar debaixo desta teocracia. Nós queremos que o poder esteja na mão do povo. Só que, para o povo agir, tem que ter um representante. E quem é este representante? Eis que, né, de forma muito meiga e humilde, eis que se levanta Lúcifer ali como representante do povo. Eis que se levanta Corá no meio do povo, né, o representante do povo. Interessante isso, né, irmãos? Verso 14. Além disso, não nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste herança de campos e vinhas. Arrancarás os olhos a estes homens? Nós não subiremos. Então, sempre cobrança, sempre, né? Sempre murmuração. Eu admiro muito a persistência de Moisés para conduzir esse povo, irmãos. Eu admiro muito. E Moisés ficou muito irado. Imagina Moisés sendo o homem mais manso da face da terra. Ficou muito irado e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, não tomei deles nem um só jumento, nem fiz mal a nenhum deles. Então aqui Moisés está dizendo: eu não tenho culpa e a minha consciência está tranquila. Eu não tomei nada deles, nada, não tirei nada deles, nem sequer um jumento e nenhum mal eu fiz a eles. E disse Moisés a Corá: amanhã estai tu e toda a tua congregação diante do Senhor, tu e eles e Arão. E que cada homem tome o seu incensário e ponha incenso nele, e que cada homem traga o seu incensário diante do Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. E cada homem tomou o seu incensário e pôs fogo nele, e pôs incenso nele, e se puseram à porta do tabernáculo da congregação com Moisés e Arão. E Corá reuniu toda a congregação contra eles, veja bem, o líder do povo, né? O líder da democracia. Ele reúne, né, todo o povo contra os escolhidos, né, do Todo-Poderoso. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: separai-vos do meio desta congregação, para que eu possa consumi-los em um momento. Então, qual é a ordem sempre, em todo o tempo, irmãos?
separai-vos dos ímpios. Não se assente na roda dos escarnecedores. Separai-vos, sejam kadosh, como eu sou kadosh. Kadosh quer dizer separado, separado, separem-se. Essa é a palavra, separai-vos do meio desta congregação. Até eu quero ver o 21 aqui, no hebraico. Apartai-vos, Badal. Vamos ver o que é. Ó, se separem, se coloquem de lado, se dividam, tá? Vamos continuar. Então, o Todo-Poderoso disse, né? Eu vou consumi-los em um momento. E eles caíram sobre os seus rostos e disseram, né? Arão e Moisés, ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e te enfurecerás com toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a toda a congregação, dizendo, levantai-vos do redor do tabernáculo de Corá, Datã e Abirão. E Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão, e atrás dele foram os anciãos de Israel. E falou à congregação e disse, afastai-vos, eu vos peço, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é deles, para que não pereçais em todos os seus pecados. Irmãos, essa ordenança é para nós hoje em dia. Afastai-vos das tendas destes homens ímpios. Nós não podemos nem tocar em nada do que é deles, para que não venhamos a perecer em todos os seus pecados. E eles se levantaram do tabernáculo de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e ficaram à porta das suas tendas com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. E disse Moisés, assim sabereis que o Senhor me enviou a fazer todas estas coisas, porque não as fiz por minha própria vontade. Aqui me lembro, né, quando Yahushua disse que ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele sempre fez a vontade do Pai, como sumo sacerdote no reino celestial, sempre em obediência, em submissão ao governo teocrático do Pai. Se estes morrerem a morte de todos os homens, ou se forem visitados, como acontece com todos os homens, então o Senhor não me enviou. Então esta era a prova que estava sendo colocada naquele momento. Se eles morrerem de uma morte natural, como todos os homens morrem, eu não fui o eleito, eu não fui escolhido, eu não fui enviado. Mas se o Senhor, se Yahweh, criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo que é seu e descerem vivos ao abismo, então sabereis que estes homens provocaram ao Senhor. Irmãos, não tem como negar a relação desse evento aqui com a rebelião de Satanás e seus demônios. Não tem como nós negarmos isso, tá? Da mesma forma que vai acontecer, que Corá, toda ali, aqueles que estavam aliançados com ele, foram engolidos vivos ao Sheol, assim também Hassatã e seus demônios, tá? Então, e quando ele havia acabado de dizer todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se abriu. E a terra abriu a sua boca e os engoliu com as suas casas, e a todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. E eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao abismo, e a terra se fechou sobre eles e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam, para que a terra também não nos engula. E saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. É isso que acontece, irmãos, com quem se aliancia com o mal, com quem, né, anda de mãos dadas com o mal, né? O fogo consumidor os queimará.
E o Senhor falou a Moisés dizendo: dize a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, que tire os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque eles são santificados. Os incensários dos que pecaram contra suas próprias almas, que se façam deles folhas estendidas como cobertura para o altar, porque os ofereceram perante o Senhor, portanto são santificados e serão por sinal para os filhos de Israel. Olha que profundo isso, irmãos. Os incensários foi a única coisa que sobrou de santo, né, no meio daqueles homens ímpios. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de bronze com que haviam oferecido aqueles que foram queimados, e deles se fizeram folhas estendidas para a cobertura do altar, para ser um memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estrangeiro que não seja da semente de Arão se aproxime para oferecer incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e sua companhia, como o Senhor lhe havia dito pela mão de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Irmãos, sinceramente, eu chego a me cansar. E se a gente for analisar quantas vezes nós fomos rebeldes, quantas vezes nós, a gente foi exatamente assim. No outro dia, não foi nem dali um mês, dali 2 meses, 3 meses, não. No dia seguinte de tudo isso que aconteceu, que eles viram com os próprios olhos, tá? A congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Será que não foi isso que nós fizemos, irmãos? Será que não foi isso que nós fizemos? E quando a congregação se reuniu contra Moisés e contra Arão, olharam para o tabernáculo da congregação, e eis que a nuvem o cobriu, e a glória do Senhor apareceu. E Moisés e Arão vieram perante o tabernáculo da congregação. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação para que eu possa consumi-la, como em um momento, e caíram sobre os seus rostos. Novamente, né? Clamando pelo povo. E Moisés disse a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, que é onde o fogo tinha que vir, né, irmãos? E põe incenso nele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque a ira saiu do Senhor e começou a praga. E Arão o tomou, como Moisés havia ordenado, e correu ao meio da congregação. E eis que a praga já havia começado entre o povo, e colocou incenso nele e fez expiação pelo povo. Então a praga, né? A praga se espalhou pelo povo por causa que ainda depois que os olhos viram a justiça do Todo-Poderoso, que a terra consumiu aqueles rebeldes, mesmo assim, eles ainda vieram defender aquelas pessoas. Então o Todo-Poderoso jogou uma praga sobre eles. Irmãos, eu vejo o nosso retrato aqui, tá? E quando Arão vem, põe fogo no seu incensário, sendo o sumo sacerdote do tabernáculo, e Yahushua é o sumo sacerdote do tabernáculo. Ele fez a expiação por nós. Ele derramou o seu sangue, sangue poderoso, naquele madeiro. E através deste sangue, nós somos justificados, santificados e redimidos e novamente reconciliados com o Pai. Arão fez isso por aquele povo. Ele colocou fogo diretamente do fogo do altar, o fogo santo, e fez expiação pelo povo. E ficou entre os mortos e os vivos, e a praga cessou, né? A praga da murmuração, do pecado, irmãos. E os que morreram naquela praga foram 14.700, além dos que morreram no caso de Corá. E Arão voltou a Moisés à porta do tabernáculo da congregação e cessou a praga. Irmãos, para mim é muito profundo esse estudo do capítulo 16 de Números,
sabe? Comigo assim, falou profundamente com relação à nossa pré-existência, do que possivelmente tem acontecido, tá? Então, hoje eu tenho absoluta certeza que o sumo sacerdote foi e sempre será Yahushua, tá? E Hassatan, Lúcifer, quis tomar o trono, o trono não, o lugar, né, de sumo sacerdote de Yahushua. E isso tem todo a embasamento bíblico aqui na rebeldia de Corá. Todo embasamento bíblico. Se você concorda ou não concorda, é o seu direito, né? Estou aqui colocando o que o Todo-Poderoso falou comigo. Em nome de Yahushua HaMashiach, eu espero que vocês tenham compreendido esse estudo. Se gostaram, por favor, curta este vídeo, compartilhe, porque é dessa forma que esta plataforma trabalha, através de curtidas, de compartilhamentos, porque assim ele entende que o vídeo é relevante. Então, não é para mim, não é para mim, irmãos, é para que outras pessoas tenham o conhecimento e possam, né, tomar a pílula vermelha e sair dessa matrix, ter conhecimento da verdade para que sejam libertos. Amém? Shalom.